Dica com Deus. Em Isaías, capítulo 1, versículo do 2 ao 17, na Bíblia da Ave Maria. Requisitório contra Judá. Significado: uma denúncia que Deus faz contra o povo de Judá por causa de seus pecados e da sua infidelidade. É como se Deus tivesse colocado diante do povo aquilo que eles estavam fazendo de errado e dizendo: vocês dizem que me adoram, mas suas atitudes não correspondem àquilo que professam. Significado de professam: do que elas dizem pregar, ensinar ou defender publicamente. Há uma contradição no que falam, no que dizem e no que mostra que o povo oferecia sacrifício, festa e orações, mas ao mesmo tempo praticava injustiça, violência e não cuidava dos pobres e necessitados. Por isso, Deus não queria apenas uma religião de aparência, ele queria um coração convertido e uma vida de acordo com a sua vontade. É um chamado de Deus à conversão. Deus denuncia o pecado, mas não para simplesmente condenar o povo. Ele quer que o povo abandone o mal, aprenda a fazer o bem, busque a justiça e volte para ele. Não basta dizer que você pertence a mim. Suas atitudes precisam mostrar que realmente me ama e segue os meus caminhos. Deus olha não somente para aquilo que fazemos externamente, mas para o coração e para os frutos das nossas atitudes. Na Bíblia, no versículo 2 diz assim: ouve, céus, e tu, ó terra, escuta, é o Senhor quem fala. Eu criei filhos e os eduquei. Eles, porém, se revoltaram contra mim. O boi conhece seu possuidor, e o asno o estábulo do seu dono, mas Israel não conhece nada, e meu povo não tem entendimento. Ai da nação pecadora, do povo carregado de crimes, da raça de malfeitores, dos filhos desnaturados. Abandonaram o Senhor e desprezaram o Santo de Israel, e lhe voltaram as costas, onde vos ferir ainda, quando persistir na rebeldia e rebelião. Toda a cabeça está enferma e todo o coração abatido. Resumo e explicação: Deus mostra que o povo se afastou dele, apesar de tudo o que ele havia feito. Deus chama o céu e a terra como testemunhas para ouvir aquilo que ele vai dizer. Deus nos chama de seus filhos, mas espera de nós uma resposta de amor, obediência e fidelidade. Mas o povo de Israel, apesar de ter recebido tantas bênçãos de Deus, não reconhecia mais o seu Senhor. Deus significa não reconhecer Deus na própria vida, não viver de acordo com aquilo que sabe sobre ele. Podemos conhecer a Bíblia e falar de Deus, mas precisamos também reconhecê-lo e viver como filho dele. O povo recebeu muitos benefícios de Deus, mas respondeu com infidelidade, pecado e afastamento. Quando diz que eles voltaram para trás, significa que deixaram o caminho de Deus.
O pecado não é apenas cometer uma falta, e também afastar o coração de Deus. Uma pessoa que está ferida, da cabeça aos pés, essas feridas representam as consequências espirituais da infidelidade do povo. Não estavam reconhecendo a necessidade de voltar para Deus. Às vezes, Deus permite que percebamos as consequências de nossas escolhas para que voltemos o coração para Ele, daquele que poderia restaurá-los. O pecado pode ferir profundamente a nossa vida espiritual, mas Deus é capaz de curar, restaurar, renovar aquele que se volta para Ele. Quando o povo se afasta de Deus, aquilo que deveria estar firme fica vulnerável. Deus chama o povo a reconhecer sua situação e voltar para Ele. Lavai-vos, purificai-vos, ou seja, a finalidade da advertência de Deus não é destruir o pecador, mas levá-lo ao arrependimento e à conversão. Deus nos ama como filho, mas leva a sério nossas escolhas. Quando nós se afastamos dele, podemos colher as consequências por escolhermos se afastar do Pai, o Todo-Poderoso. Deus não abandona completamente os que permanecem fiéis. O pecado do povo havia chegado a um nível muito grave. Deus não quer apenas ofertas externas, Ele quer um coração sincero e obediente. Fazer atos religiosos sem verdadeira conversão não agrada a Deus. A religião não pode ser apenas aparência, deve produzir mudança de vida. Quando a pessoa celebra exteriormente, mas permanecer no pecado, sua prática religiosa perde o verdadeiro sentido. O pecado precisa ser abandonado. Não podemos pedir a Deus enquanto deliberadamente praticamos o mal, sem querer mudar a verdadeira conversão, arrependimento e mudança de comportamento nas atitudes concretas de amor, justiça e misericórdia. Deus não quer apenas nossa presença na igreja, nossas orações ou nossas ofertas. Ele quer um coração convertido que abandone o pecado e pratique o bem. A verdadeira adoração a Deus, acompanhada de uma fé viva, aparece também na maneira como tratamos as pessoas ao nosso redor, em todos os lugares onde estamos. A dica de hoje está em 1 João, capítulo 1, versículo do 5 ao 8. Este é um resumo. Deus é luz, por isso somos chamados a sair das trevas, do pecado, viver na verdade, reconhecer nossas faltas e confiar em Jesus, que nos purifica e nos conduz novamente à comunhão com Deus. Fica a dica de Deus para vocês aí.